Palavras ativar! Em forma de Regiana Miranda. Em forma de Helenice Prim. São 193. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Deus nada sabe do aprendizado, mas a sua vontade se estende ao que ele não compreende, no sentido de que é a sua vontade, que a felicidade, que é a sua herança para seu filho, se mantenha imperturbada, eterna e para sempre crescente, expandindo-se eternamente na alegria da criação plena, eternamente aberta e totalmente ilimitada nele. Essa é a sua vontade. E assim, a sua vontade provê os meios para garantir que isso seja feito. Deus não vê contradições, mas o seu filho acredita vê-las. Por isso, precisa daquele que é capaz de corrigir o seu modo equivocado de ver e que lhe dá a visão que o conduzirá de volta aonde termina a percepção. Deus não percebe nada. No entanto, é Ele quem dá os meios pelos quais a percepção se faz verdadeira e suficientemente bela para deixar que a luz do céu a ilumine. É Ele quem responde ao seu filho, quem responde ao que o seu filho quer contradizer e mantém a sua impecabilidade eternamente segura. Essas são as lições que Deus quer que tu aprendas. A sua vontade as reflete e elas refletem a sua benignidade amorosa para com o filho que ele ama. Cada lição tem um pensamento central, o mesmo em todas elas. Só a forma se modifica, com as diferentes circunstâncias e eventos, com personagens e temas aparentemente diferentes, mas irreais. São todas iguais em seu conteúdo fundamental. Este é o seguinte: perdoa e verás isso de modo diferente. É verdade que nem toda aflição parece ser apenas falta de perdão, mas esse é o conteúdo por baixo da forma. É essa uniformidade que faz com que o aprendizado seja garantido, pois a lição é tão simples que não pode ser rejeitada no final. Ninguém pode esconder-se para sempre de uma verdade tão óbvia que aparece sob inúmeras formas e que ainda é facilmente reconhecida em todas elas, se ela apenas quiser ver a simples lição que contém. Perdoa e verás isso de modo diferente. Essas são as palavras que o Espírito Santo pronuncia em todas as tuas tribulações, tuas dores, teus sofrimentos, independente de suas formas. Através dessas palavras, toda tentação chega ao fim e a culpa abandonada não é mais cultivada. Essas são as palavras que acabam com o sonho do pecado e libertam a mente do medo. Essas são as palavras pelas quais a salvação vem ao mundo inteiro. E nós não aprenderemos a dizer essas palavras quando nos sentirmos tentados a acreditar que a dor é real e quando escolhermos a morte ao invés da vida? Não aprenderemos a dizer essas palavras quando tivermos compreendido o seu poder de liberar todas as mentes do cativeiro? Essas são palavras que te dão poder sobre todos os eventos que parecem ter recebido poder sobre ti. Tu os vês corretamente quando mantens essas palavras em plena consciência e não esqueces que se aplicam a tudo o que vês ou a tudo o que qualquer irmão contempla de modo equivocado. Como podes saber se estás vendo de forma errada ou quando alguém não está percebendo a lição que deveria aprender? A dor parece real na percepção. Se parece, podes ter certeza de que a lição não foi aprendida. E lá, escondida no interior da mente, existe ainda uma falta de perdão que vê a dor com olhos dirigidos pela mente. Deus não quer que sofras desse modo. Ele quer ajudar-te a perdoar a ti mesmo. O seu filho não se lembra de quem ele é. E Deus não quer que ele esqueça o seu amor e todas as dádivas que o seu amor traz consigo. Renunciarás à tua própria salvação agora? Deixarias de aprender as simples lições que o professor do céu coloca diante de ti, para que toda dor possa desaparecer e Deus possa ser lembrado pelo seu filho? Todas as coisas são lições que Deus quer que aprenda. Ele não quer deixar sem correção nenhum pensamento que não perdoa e nenhum espinho ou cravo que de algum modo possa ferir o seu Filho Santo. Ele quer assegurar que o seu descanso santo permaneça imperturbado e sereno, sem nenhuma preocupação em um lar eterno que cuida dele. E Ele quer que todas as lágrimas sejam enxugadas,
que nenhuma ainda permaneça para derramar-se, pois é a vontade de Deus que o riso substitua cada uma delas e que o seu filho seja livre novamente. Hoje, tentaremos em um só dia superar 1000 obstáculos aparentes contra a paz. Deixa que a misericórdia venha a ti mais rápido. Não tentes adiá-la por mais um dia, um minuto ou um instante. O tempo foi feito para isso. Hoje, usa-o para o que é o seu propósito, pela manhã e à noite. Dedica o tempo que puderes para servir ao objetivo que ele é próprio, e não deixes o tempo ser menor do que o necessário para satisfazer a tua necessidade mais profunda. Dá tudo o que puderes, dá um pouco mais, pois agora queremos nos levantar rapidamente e ir até a casa de nosso Pai. Estivemos ausentes por muito tempo e não queremos mais ficar parados aqui. E ao praticarmos, pensemos em todas as coisas que ganhamos para resolvermos sozinhos e que mantivemos a parte da cura. Vamos dá-las todas àquele que sabe como olhar para elas de modo que desapareçam. A verdade é a sua mensagem. A verdade é o seu ensinamento. São suas as lições que Deus quer que aprendamos. A cada hora hoje e nos próximos dias, passa um momento praticando a lição do perdão sob a forma estabelecida para o dia e tenta aplicá-la aos acontecimentos de cada hora, para que a hora seguinte se liberte da hora anterior. As correntes do tempo são facilmente afrouxadas desse modo. Não deixes que nenhuma hora lance as suas sombras sobre a hora seguinte, e quando essa passar, deixa que tudo o que tiver acontecido em seu decorrer passe com ela. Assim, continuarás sem limites, em eterna paz no mundo do tempo. Esta é a lição que Deus quer que tu aprendas. Há um modo de olhar para todas as coisas que permite que cada uma seja mais um passo na direção de Deus e da salvação do mundo. A tudo que te falar de terror, responde assim: perdoarei e isto desaparecerá. A cada apreensão, cada preocupação e cada forma de sofrimento, repete essas mesmas palavras, e então terás a chave que abre a porta do céu, e enfim, traz o amor de Deus Pai à terra para erguê-la até o céu. O próprio Deus dará o último passo. Não negues os pequenos passos que Ele te pede que dês até Ele. Perdoarei e isso desaparecerá. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Gente, isso é incrível, porque eu já fiz essa lição tantas vezes e cada vez parece que é a lição que eu tenho que fazer naquele dia. Quando a gente perdoa, né, a gente escolhe que aquilo desapareça, a gente escolhe perdoar. E o perdão é uma escolha. E daí quando a gente está passando por uma situação, aquela situação também desaparece. Ela perde sentido porque tudo é a gente que dá significado. Não tem sentido em si. Bom ou mal, não importa, mas é o significado que a gente dá. Então, quando a gente perdoa, aquilo se vai, aquilo passa e fica só a paz de Deus. E é tão interessante que a gente tem tão pouco tempo para fazer isso, né, Helenice? E é um prazer tão grande porque a gente está lendo, estudando uma coisa que a gente já estudou e que agora a gente entende ainda mais, simplesmente porque temos menos mágoas no coração. E porque a gente se conecta mais. E daí eu fico mais empolgada em conversar com você sobre isso. E isso é interessante, porque quando a gente começou a amizade, sei lá se a gente falava de filho, de escola, de antroposofia, mas a gente falava de muitas outras coisas. Mas o divertido agora é falar quão conectado a gente está, ou quão difícil está sendo perdoar alguma coisa, e daqui a pouco finalmente conseguir. E daí a gente vai falando das alegrias que a gente vai tendo. Hoje mesmo você falou que estava alegre e feliz em fazer o que você está fazendo essa semana. Porque daí não faz diferença o que está no mundo, mas o que a gente carrega, que é o Espírito Santo em nós.